Conversa com Luiz Felipe Pondé. 9h14, Pondé. O Pedro Campos, eu queria te perguntar sobre quem é o eleitor de Bolsonaro, quem é o eleitor de Ciro Gomes. Antes de você responder isso, só me conta uma coisa. Esse canarinho pistola vai continuar na eleição ou é só coisa de internet durante a Copa, hein, Pondé? Bom dia pra você. Acho que é só coisa de internet. Olha, bom dia, Pedro, bom dia a todos. Veja, eu queria pensar um pouco aqui sobre o perfil desse eleitor do Bolsonaro e do Ciro que está aparecendo, porque são dois nomes aí que, pelo menos do ponto de vista atual e do ponto de vista de empresas que analisam mídias sociais, do ponto de vista, portanto, das mídias sociais, se a gente tivesse um segundo turno hoje, provavelmente seria entre Bolsonaro e Ciro. Isso pode mudar, né? Pode mudar se, de repente, o centro desvia para a Marina. Eu estava escutando vocês conversando com o Eneg sobre isso. Se o centro desvia para a Marina, ela pode reunir também votos do Lula. Mas num segundo turno hoje entre Bolsonaro e Ciro, me parece que os votos do Lula e do PT iriam seguramente para o Ciro. Mas não só, né? Tem gente aí que se vê como centro-direita e poderia também no segundo turno votar no Ciro, no sentido de que não gostaria de votar na imagem ou se identificar com o eleitor do Bolsonaro. Que imagem é essa? A imagem do eleitor do Bolsonaro, que pode ser verdade ou não numericamente, é a imagem de um eleitor mais radicalizado contra o que a gente pode chamar, grosso modo, de ameaça da esquerda, né? É um eleitor que é facilmente identificado com um certo ressentimento político, um certo rancor, no sentido de se sentir um tanto invisível, né? Ou de ter a impressão, então, que o país foi tomado por uma corja de pessoas que fica discutindo pautas do tipo exposição cultural para pelados, alguma coisa assim, né? Então, esse núcleo duro aí da imagem do eleitor do Bolsonaro, que é muito colado em manifestações do Bolsonaro, que são aquela história dele em Brasília, dizendo que a deputada não merecia nenhum estupro, alguma coisa assim, ou a fala dele comemorando, ou celebrando o general lá, ou o coronel que teria sido chefe da tortura na votação do impeachment, que a Dilma teria sido vítima, né, da tortura. Quer dizer, e agora esse debate todo que veio à tona ao redor da discussão de que você deveria evitar que pobres tivessem filho, que é um debate que nos anos 70, 80, 60 estava aí na medicina social brasileira, né? Tinham muitos médicos sociais e ginecologistas obstetras que defendiam esse tipo de posição, né? Mas ao redor disso tudo forma uma imagem que é esse eleitor do Bolsonaro, a imagem dele é de que ele é um sujeito radicalizado, com uma visão de mundo ressentida, rancorosa, raivosa. O que não representa, não significa que o Bolsonaro, vindo a ser eleito, necessariamente iria fazer um governo para estas pessoas, mesmo que ele não conseguiria, né? Ele teria que se abrir um pouco mais para o centro-direita. Agora, isso faz com que muita gente que poderá votar no Bolsonaro no segundo turno não confesse, com medo de que ele seja identificado dessa forma. Já o eleitor do Ciro, no possível segundo turno, me parece que é um eleitor que vai desde das viúvas do Lula, passando pelo PSOL, ou seja, o papel clássico, o perfil clássico da esquerda, e também muita gente que, apesar de achar que o Ciro iria agigantar o Estado, se vê votando no Ciro como uma opção, para não dizer que ele seria um radical de direita, como votando no Bolsonaro. Então, acho que o perfil do Ciro, ele talvez leve uma certa vantagem, porque ele consegue arregimentar pessoas um pouco vagas na sua visão de mundo, a não ser na rejeição ao Bolsonaro. Talvez o Bolsonaro venha ter uma rejeição maior do que o Ciro. Então, acho que o candidato de esquerda leva vantagem aí, né? Ele é sempre mais simpático, né? Então, é por isso, Zé Paulo, porque a esquerda, se você pegar um pouco assim no histórico dos debates da esquerda, não há dúvida que a esquerda chamou para si
o que a gente chama em filosofia ou história, grosso modo, da pauta humanista em sociedade, certo? A esquerda chamou para si a pauta humanista. E a esquerda chamou isso de forma tão bem sucedida, Zé Paulo, que o fato da esquerda ter causado, nos seus regimes instalados ao longo do século XX, União Soviética como o principal e associados, o maior massacre em número de pessoas do século XX, quer dizer, os regimes de esquerda mataram mais do que Hitler, certo? Apesar da esquerda institucionalizada ter matado o maior número de pessoas ao longo do século XX, ainda assim a esquerda continua conseguindo sustentar uma imagem de humanista, porque ela tem toda uma casta de intelectuais orgânicos, jornalistas orgânicos, professores orgânicos, artistas orgânicos, no sentido de orgânico, que defendem, trabalham para o partido de esquerda ou para a imagem da esquerda. Então, isso que você falou aí, que o da esquerda sempre tem uma imagem de mais bonzinho, ele tem por uma razão de que ele está sempre se colocando como aquele que defende os fracos e oprimidos, então as pessoas acreditam que ele é bonzinho. Há pouco escutava uma crítica que foi feita ao Amoedo, de que ele é aquele tipo de ingênuo que acha se carregar a Bíblia na mão e disser que é para o bem, todos os deputados vão guardar as facas e tal. Achei a imagem muito bem posta. A pessoa que acredita que o discurso de esquerda é a favor do bem talvez seja mais ingênuo ainda do que o Amoedo, que acredita, na fala que vocês estavam discutindo aí, que acredita que estar do lado do bem, sem entrar no mérito do que esse bem, mas estar do lado do bem, significa que a máquina política vai funcionar. Alguém que acredita que a esquerda, historicamente, e que os candidatos de esquerda, de fato, estão do lado do bem, talvez seja tão ingênuo quando acreditar em Papai Noel. O exemplo e amanhã, mais recente, então, tem mais, Ponder? Mas o Salomão tem alguma coisa a falar. O ditador da Coreia nunca posou de bonzinho, né? Sim, isso é uma exceção, né? Sim. Ele nunca posou de bonzinho e agora ele está bem na fita, porque ele conseguiu um acordo meio vazio, mas do ponto de vista de marketing, com o Trump, e o Trump também conseguiu, e se funcionar, vai ser uma grande pauta do Trump em geopolítica, em oposição ao fracasso do acordo do Irã que o Obama fez.